Ok, então vamos dar início aqui ao nosso segundo encontro do ciclo Literatura e Pensamento. Esse primeiro ciclo de seminários é dedicado à performance, daí esse nome, né? Ciclo Literatura e Pensamento, Performance. A nossa intenção é fazer outros ciclos com outros temas que têm ligação com as nossas pesquisas, com a pesquisa do grupo. Eu vou apresentar rapidamente aqui o grupo de pesquisa Deleuze e Poéticas Literárias, que é um grupo novo que eu coordeno, Anita Costa Maluf, sou professora aqui do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. É um programa estrito sensu de pós-graduação, então nós temos aqui mestrandos, doutorandos, doutores já, e pós-doutorandos também, que fazem parte do programa. E esse grupo se formou esse ano mesmo, tá? No início, essa é a primeira atividade que o grupo começou a fazer. É um grupo de pesquisa centrado no pensamento de Deleuze, ligado a poéticas literárias, mas também alguns temas que estão em torno disso, como, por exemplo, o tema da performance. Principalmente as ligações do Deleuze, do pensamento do Deleuze, Deleuze e Guattari, alguns pensadores afins e as suas relações com a literatura e com as artes. Então, aqui nesse início, né, de grupo, o grupo é formado por esses meus orientandos e também ex-orientandos e uma supervisanda de pós-doc que se dedicam a Deleuze e o pensamento sobre a literatura. Futuramente, pretendemos ampliar e agregar mais pesquisadores aqui ao grupo, né? Mas inicialmente, então eu vou apresentar rapidamente para vocês aqui o grupo de pesquisa formado pelas doutoras Iracema Gor, Karen Cristina Teixeira Pellegrini e a Nathalie Felipe Ferreira Alves, que agora é pós-doutoranda no Programa de Literatura da PUC. As doutorandas Débora Brum, Isabela Bose, Maria Andrade Vieira, Vanessa Correia de Araújo e o mestrando Matheus Soares Rodrigues da Silva. Então, vocês podem ver que é um grupo bem feminino, né? E acho que a Débora não chegou ainda, só a Débora que não está aqui. E como eu disse, vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Bem-vindas, podem abrir a câmera se quiserem, não tem nenhum problema, muito pelo contrário. Só peço que fiquem com os microfones desligados. Então, eu só vou falar rapidamente que esse ciclo, acho que é importante para quem está vindo pela primeira vez, eu não sei se algumas pessoas estavam no primeiro encontro, né? É o seguinte, então, são ciclos de literatura e pensamento, em que, como eu disse, a cada vez nós vamos ter uma temática diferente, né? Uma primeira iniciativa do grupo, a ideia é trazer convidados que, de algum modo, instiguem as pesquisas do grupo e coloquem em ação a ideia do pensamento enquanto criação, que é uma ideia tão cara a Gilles Deleuze, que é esse filósofo ao qual a maioria de nós se dedica aqui. E convidados também que nos ajudem a exercitar essa ideia de que a arte possui um pensamento próprio, assim como a filosofia. A arte cria seus próprios conceitos e cada obra, cada artista possui um universo próprio, uma poética, e daí essa ideia de poéticas literárias. Nos interessa reforçar aqui que as relações entre esses caminhos, esses campos de invenção, a arte e a filosofia, devem ser relações horizontais de mútua modulação, de intercontaminações, e não da interposição, da imposição de uma área sobre a outra. Por exemplo, o que é muito comum, a teoria que tenta se sobrepor ao pensamento das artes e da literatura. Ao contrário, como que propunha Deleuze, e é nesse ponto que a sua filosofia tanto nos interessa aqui, como também interessa, acho que a muitos artistas, o que se passa entre as artes e a filosofia deve ser uma intercontaminação, uma produção de pensamento sem hierarquias, uma espécie de mistura, né? Então é nesse sentido que para nós, os criadores, sejam das artes, sejam da filosofia, da literatura, enfim, devem ser ouvidos enquanto produtores
de pensamento, né? Então, é nesse sentido que a gente está propondo esse primeiro ciclo. São encontros mensais online, gravados aqui no Zoom e depois disponibilizados no canal do YouTube da PUC de São Paulo, da Literatura e Crítica Literária. E a mediação é de 2 integrantes. Nós pensamos assim, que a cada encontro, 2 integrantes do grupo podem conduzir, né, a conversa, mas não que todos não devam também colocar as suas questões, porque é mais uma conversa mesmo, são seminários que nós pensamos dialogados, né, nessa ideia de conversa. Então, bom, só repetir isso, de que o público faz uma inscrição prévia, e o público, esse ciclo que são 4 encontros, então é desse segundo semestre de 2022, né? Quem participa de 75%, portanto, 3 encontros têm um certificado também de participação, né, no ciclo. E esperamos continuar no próximo semestre. Eu vou dar aqui acho que um spoiler. Eu acho que o próximo tema vai ser políticas, né? Então, literatura e pensamento políticas. Espero que todos estejam de novo de volta. Bom, o primeiro convidado que nós tivemos aqui foi o Marcelo Drummond, que é uma figura-chave, né, do Teatro Oficina, ator, diretor, e isso foi em agosto. Agora, em setembro, a nossa convidada é a Ana Kfouri, que é da PUC do Rio de Janeiro, diretora, é atriz, enfim, a Maria vai apresentá-la com mais detalhes, ela já está aqui conosco. Em outubro nós vamos ter a Elisa Band, que também trabalha, uma grande escritora, trabalha muito com performance, teatro, enfim. E em novembro a Odete, que é uma artista trans, muito interessante, que também é poeta e que é daqui do Porto, de Portugal, em novembro. Então, eu vou passar logo a bola aqui para Maria Andrade Vieira, que é doutoranda no Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC, e o Matheus Soares Rodrigues da Silva, que também é mestrando aqui no programa, que vão conduzir a nossa conversa. E o Matheus está ali com o LCL, Literatura e Crítica Literária da PUC-SP, está ali no comando. E, então, uma boa conversa para todos nós. A Maria vai apresentar a Ana. A Ana, queria agradecer muitíssimo agora em público, então, a sua presença. Muito prazer também, muita honra ter você aqui e muito feliz também. Prazer todo meu, estava aqui fechado. Um prazer estar com vocês. Muito obrigada, tá, pelo convite. Tomara que seja a primeira de muitas conversas. Vamos lá. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação perto da longa história da Ana Kfouri. Ana é atriz e diretora teatral, mestre em teatro pela Unirio, doutora em artes visuais pela UFRJ e professora do curso de artes cênicas da PUC-Rio. Criou e dirigiu a Companhia Teatral do Movimento, de 91 a 2006, o Grupo Alice 118, de 98 a 2005, idealizou e coordenou o Centro de Estudo Artístico Experimental, dedicado à pesquisa, experimentação a novas linguagens e à formação artística, de 2001 a 2009. Em 2017, inaugurou seu espaço, Centro de Estudos Ana Kfouri, SEAC, dedicado à pesquisa artística. Em 2019, recebeu indicações de melhor atriz dos prêmios Shell, Sesgran Rio, Botequim Cultural, por Uma Frase para Minha Mãe. Foi contemplada pelo Prêmio Questão de Crítica por sua trajetória dedicada à criação cênica e à formação de artistas, bem como Uma Frase para Minha Mãe. Lançou seu livro Forças de um Corpo Vazado, no Rio de Janeiro, pelas editoras Sete Letras e PUC-Rio, em 2019, e na Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, em 2020. Então, isso foi só uma brevíssima apresentação por todo o legado da Ana. E eu queria, Ana, começar a fazer as perguntas, bem o comecinho só para ter um disparo, a partir do seu livro, que é Forças de um Corpo Vazado, porque eu acredito que é uma chave interessante de discussão, já que é um cruzamento de tantas experiências da sua vida artística como pesquisa.
enfim. Forças de um Corpo Vazado é fruto da sua tese de doutorado, né, orientada pela Ângela Leite Lopes. Sua pesquisa parte das experiências como atriz e diretora teatral e desaguam no conceito de corpo vazado, ou corpo sopro. Você pode falar um pouco sobre o conceito em si, por favor? Posso, sim. Então, eu fui para o doutorado para dificultar, assim, para me desafiar, buscar abrir mais, sabe? Dar mais percurso, mais extensão ao pensamento e pensar a questão da fala, da palavra, que é a minha pesquisa, a minha vida inteira gira em torno, né, da relação corpo-palavra, da relação crítica e intensiva corpo-palavra, porque nas artes cênicas, né, a gente tem uma herança, né, testocentrista, que recai sobre os nossos corpos, né, uma opressão dos corpos muito autoritária, muito dicotômica. Então, os lugares que eu criei para mim misturam a atriz, a diretora, a professora, a pesquisadora, eu estou sempre lidando assim com isso, e eu queria muito pensar a palavra, me desafiar, não fazer nas cênicas, e fui pensar esse falador, né? Como é que eu poderia me desafiar? E fui fazer em artes visuais. E só para dizer assim, eu estava buscando essa extensão assim do pensamento. E para pensar quem é esse falador, eu acabei na cena, né, que fizesse algum rasgo na cena contemporânea para na não representação, né, a fala como uma potência de abertura, né, porque nas artes cênicas é muito complicado, né, a gente tem uma herança, né, que o ator tem que imaginar para falar, tem que compreender para falar. Então a gente tirar tirar o corpo, tirar o pé desse lugar e experimentar essa palavra, né, como potência. Então eu nomeei, acabei nomeando, né, criando uma imagem poética, uma força corpórea, como eu gosto de dizer, a palavra é uma força corpórea, né? Corpo vazado ou corpo sopro, né? Para homenagear, né, essa potência corpo, né? Essa potência do corpo palavra. Um corpo vazado é um corpo crítico, antes de tudo, um corpo não hierarquizado, né? Um corpo que não se entende como neutro, né? Se é crítico, não é neutro, nem como centro, porque nas artes cênicas a gente tem essa coisa, né? Desse teatro moderno, desse centro, dessa frontalidade, desse para. Então não é, mas é um corpo que está em relação com as forças do mundo, está. Ele próprio é potência, ele é um campo de forças e está em relação com as forças do mundo, forças sociais, forças existenciais, afetivas, cognitivas. E sem se prender a uma delas, sem se enrijecer, né? E também corpo vazado, porque aí trazendo mesmo para um pensamento corpo, né? Para trabalhar esse falador, né, aproximando de si pela respiração, né? Então eu trago essa imagem, né, aproximar para escapar. Quanto mais a gente aproxima da gente, não pela psicologia, mas pela respiração, com processos de esvaziamento e de potencialização a partir da respiração. Então eu falo que esse falador tem que ter uma consciência de potência. A consciência de potência é você acessar as forças do corpo e não fazer força, né? E aí vem toda essa questão da fala, do corpo, palavra. Então, quanto mais você se aproxima, mais você se ausenta, mais a força da exterioridade, né? Te atravessa e te coloca em relação e te tira desse apartamento, né? Dessa separação. Então, é um pouco isso, o corpo vazado, sabe? Ele é crítico, que tem que ter, ele está num campo intensivo e é vazado porque eu não estou apartado do mundo.
assim, tentando falar. Eu acho que fica tranquila. Eu sei que é muito. Eu imaginei que essa primeira pergunta ia ser um pouco capciosa, porque é um conceito, né? E é muito reducionista te perguntar logo de princípio, mas Não, mas é para importantíssimo. desencadear mais ou menos para quem está ouvindo e ainda não tem ideia, eu imagino que seja para entrar numa frequência, né? Das próximas. Lógico. E é importante porque esse corpo vazado, ele está junto com o pensamento, né, da atuação como um exercício e um enfrentamento também, um exercício de presença-ausência, né, que é um estado de presença. Você está aqui, então o corpo vazado traz também esse pensamento. Eu como atriz, eu como diretora, né, como professora que estou ali estimulando os atores a estarem nesse produzirem, né, esse lugar de presença ausência, que é um enfrentamento também, porque nas artes cênicas é muito puxado, a gente tem uma herança, a pessoa não estudou, mas existe uma herança, que herança ela tá aí te atravessando, né? Que é de um corpo fechado, de muita identidade, muito rígido, né? Então, você trabalha com muito preenchimento. Então, por isso que o Deleuze é maravilhoso. Eu trabalho com os alunos junto, porque, né, quando ele fala do quadro que não está em branco, né, que o pintor está na frente do quadro, ele tem que desobstruir aquele quadro. Então, isso estimula muito, porque a gente precisa muito mais de um esvaziamento, né, de trabalhar num exercício de esvaziamento para poder estar em relação do que preenchimento. Só que na herança, nas artes cênicas, a proposta é sempre preencher, colocar, premeditar. Então, o corpo vazado, ele está em relação com esse exercício, enfrentamento também crítico e corajoso de presença-ausência. E aí que se trabalha de várias maneiras, com níveis de tensão corporal, então repetindo, e não pela psicologia, né? Não é um entendimento nesse sentido, mas De não retenção, né? Mas de movimento, fluxo. é de estados de presença, né? Então, por exemplo, no meu trabalho, eu trabalho muito níveis de tensão, né? Desde o que seria um mínimo de presença, um mínimo de tônus, o que seria um corpo presente, o corpo que está mais presente, que é um olhar presente, que é focado, que o tônus está presente, mas que ao aproximar sempre vai escapar, então é uma ausência um pouco, é um resquício, né? É um escape. Enfim, aí. E o mais difícil, que eu falo que a minha micropolítica é isso, né? É alertar atrizes e atores e faladores, né? De trabalhar então a palavra corpo, né? A palavra enquanto força corpórea, trabalhar a palavra sem essa dicotomia, porque às vezes a pessoa nem percebe, sem esse domínio, esse controle sobre a palavra, entendeu? Esse domínio sobre a palavra, que é o que eu entendo que é bonito quando Deleuze traz, né, a arte como a linguagem das sensações, a revelia de uma subjetividade. Então, o que acontece nas artes cênicas é que se fecha tanto antes que acaba, se limita, se apequena tanto o sentido da palavra, o que a palavra quer dizer para poder falar, que isso vai enrijecendo também a subjetividade, os campos subjetivos, que você fica um mensageiro, um A crítica corpo literária, submisso e mensageiro, de passar mensagem daquilo que quer dizer. Então, até você enfrentar isso e fazer a pessoa compreender, praticar, suar, sabe, se libertar sem negar, não é isso, isso não é. Então, outros caminhos, né? E você trabalhar muito mais a escuta, você ser mais paciente, né? Você ter um trabalho de escuta, né? De entender a palavra como potência de abertura, que ela não abre só os campos semânticos. Primeiro, se você limitou, você fechou, você não está abrindo nada. Você já fechou, você vai passar a mensagem e vai ser tão autoritário quanto, porque você vai querer passar aquilo que você entendeu. Então, trabalhar assim, compreender, né, o mundo das palavras
como abertura, né? Abertura de campos sonoros, rítmicos, né? Espaciais. A palavra vibra, ressoa, né? Aí semântico, subjetivo. Se você está em relação com essas coisas, a sua subjetividade vai vazar sem você comandar, senão você vai querer falar aquilo que você está sentindo. Então, assim, isso tem que ter muita prática. Tem que fazer, né? Ter um tempo, né, para escuta, para você própria, né, ouvir os campos semânticos se abrindo. Só que quando você trabalha com a palavra só pensa no sentido, com o ator então só pensa em sentimento. Aí estava até falando hoje de manhã na aula da PUC de manhã, aí você fica com sentido e sentimento. É isso. O que quer dizer e o que eu estou sentindo. Fechamento com fechamento, sabe? Então, a literatura tem absolutamente tudo a ver com isso. Porque nós também dividimos entre forma e conteúdo ainda. A crítica literária ainda está batendo nisso até hoje, uma linha de crítica literária, né? Então, também é uma forma de tornar dicotômico a palavra, de apartar e trazer a coisa do sentido, né? Tanto que vou até emendar com uma outra, que eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou, sobre a diferença que você trouxe junto com o Novarriná entre intenção e intensidade. Ô Maria, eu tô com a minha mãozinha levantada aqui. Desculpa, eu não estou acostumada a ver isso. Não, eu que tinha que ter visto, Ana. Não, a Maria tem que ver. Quando quem quiser perguntar e até comentar, para a gente levantar a mãozinha. Sabe por que eu vou falar para eu perguntar primeiro? Porque é uma complementação, Ana, do que você estava falando. Você quase falou, daí eu fiquei esperando. Quase! Você quase falou que eu ia te perguntar, que é o seguinte. Fiquei super curiosa. Exercícios, você falou exercitar, e aí você um pouco menos, um pouco como é que é um mínimo de presença. Você deu umas dicas aqui, mas eu fiquei, porque eu estava assim, querendo saber justamente isso. Exercícios mesmo, cênicos, exercícios que você propõe, seja para o ator ou para os seus alunos, enfim, nesse sentido de concreto mesmo, como exercitar esse corpo vazado. Poderia dar um exemplo assim de um exercício? Nossa. Uma prática mesmo, não? É a prática minha vida inteira. Não, assim, que bom, assim. Deve ter vários, né? Mas não é nem por isso. Eu estou também no pós-doc agora, então sou colega aqui das pessoas, estou fazendo um pós-doc que eu fiz justamente porque eu quero publicar a técnica que eu acabei desenvolvendo. Você não sabe, nem percebe que você está fazendo, mas ao longo do tempo eu quero partilhar, né? E o meu projeto, meu grande projeto agora é fazer também formação de professores a partir dessa prática que eu não vou nem mais chamar de técnica, eu vou chamar de prática, justamente para enfrentar, né, essa epistemologia binária ocidental que desvaloriza, né, a prática, né, em relação à razão, né, à teoria, essas coisas todas. Então a gente sabe que a prática é um saber, né? Então, juntando as duas perguntas, porque elas têm tudo a ver, quando eu li isso do Novarriná, preciso de atores de intensidade, não de intenção. Todo mundo que me conhece sabe disso. Eu fiquei chocada que não fui eu que escrevia isso. Eu falei, como é que não fui eu? Porque a minha vida inteira fazendo isso, dedicando, e ele vem com um traço. Não é à toa que é um artista plástico, né? Que traz então a compressão, né? essa coisa, o traço que já abre, né? Eu brinco com minhas alunas e meus alunos que dá monografia, a partir daí segue um projeto para escrever sobre o que é isso. Eu preciso de atores de intensidade, não de intenção. Tem tudo a ver com isso tudo que eu estava falando, porque o campo intensivo vai te trazer, e daí você vai descobrindo práticas e maneiras de você trabalhar a palavra como potência de abertura, né? E não a palavra que você
primeiro você compreende o que você está falando, ou imagina, ou tem um subtexto, né? Então é sempre muito hierárquico, né? É uma coisa sempre vertical, né? Tá sempre o dito, não dito. Sair, né, desse esquema e trabalhar mesmo com potência de abertura. Então, se eu falei que eles são campos, né, rítmicos, sonoros, semânticos, subjetivos que vazam, são frequências, como é que a gente pode dominar isso? Não tem como dominar, você tem que estar em relação. A prática disso, bom, o livro que eu vou partilhar tem quase, sei lá, 80 e poucos exercícios que eu estou filmando, eu filmei todos, a gente está editando, eu vou partilhar mesmo, assim, então vai ter a prática, além de toda a conceituação, mas elas são variações sobre o mesmo tema, para trabalhar então no campo da intensidade e não da intenção, porque o campo intencional é um fator hegemônico nas artes cênicas, não é a nossa escola única de teatro, mas é como se fosse uma escola única e não é. Então é muito cara essa questão do campo da intensidade, do campo intensivo. E aí é só praticando, aí unindo, né, exercícios técnicos, sensoriais e com texto e com técnicos, tanto de respiração e voz. Então eu trabalho muito a partir da respiração, né, da respiração e das forças do baixo ventre, você acessar as forças do baixo ventre. Então tem muitos exercícios de respiração. Depois respiração com voz, trazer a voz para o corpo. Pô, bem hoje que eu tô rouca, mas trazer, né, aproximar, quando eu falo aproximar, é isso, sentir a voz no entorno, você espacializar, você começar a ter prazer com a sonoridade, com a frequência, com a escuta, e não só pelo sentido, sabe? Ou você começa a se ligar em outras coisas e ter prazer mesmo. Então, trabalho muito essa questão técnica, é muitos exercícios sensoriais da gente. Porque ao eu trazer, né, estimular as atrizes e os atores a trabalharem com as forças do baixo ventre, é justamente para arejar o pensamento, né? Então não é aquela coisa, não vou pensar, não, é pensamento-corpo. Só que a gente tira essa superioridade da razão, do comando, começa a arejar. Você começa a jogar. Então, às vezes, você trabalha esses estados de presença pelo baixo ventre, não precisa mais nada. Só de você estar conectado aqui, já está ótimo. Você já está parando de inventar, de pôr, por que quer dizer. Eu assim, estou falando isso porque, lógico que da minha área, né, das artes cênicas, mas é muito difícil essa questão da palavra, do corpo-palavra, porque tem ator que não mexe um dedo sem entender por quê. Por que está olhando? Por causa de toda essa herança, entendeu? Dessa coisa da imaginação, que tem que criar tudo, quando a imaginação para mim não é isso. Então a Hilda Hirsch, se escutasse isso, eu acho que a Hilda, né? A imaginação não é algo que você cria, depois você fixa uma coisa e você vai fazer, né? A imaginação ela não está lá para te fixar, ela está para te libertar, né? Para você inventar. Então são exercícios sensoriais que eu acho são muito importantes também da gente se perder mais do que se encontrar, né? E trabalhar também com os níveis de tensão, que eu falei, mínimo de presença, corpo presente, os níveis de tensão que eu trabalho, que são nomeações, são eixos para se trabalhar e se estimular processos intensivos de criação e não intencionais, né? Então são eixos, não é que existam 4, existem milhares de níveis de tensão, mas seria um mínimo de presença, por exemplo, tentando te responder, tá, Anitta? O que eu chamo de mínimo de presença é o mínimo possível de tônus muscular, mas é um estado cênico, né? Porque senão a gente não fica nem em pé. Mas o que seria quase um despertar, mas que não desperta, assim. Ele tá mais perto de uma nascente, né? De querer, mas não desenvolve, aquele mínimo possível. Então, às vezes, eu trabalho muito isso, eu fico horas com música, gente. E aí você, pela respiração, você vai presentificando, trazendo, então tu vai ganhando mais tônus, vai presentificando,
mais tônus, você sente mais a presença do pé, da respiração, do foco, né? Um foco mais concreto, mas sempre com esse escape, né? Porque aproximou, né? Você nunca está dominando. Então, bom, a técnica chama focos móveis, só para vocês saberem, então, porque a gente tem a ver então com a criação do seu próprio. Cada hora você está criando um caminho, o caminho não é dado, o caminho não existe. Então você tem um foco concreto, sim, que você pega, né? Ele é tátil, mas ele é móvel. Depois trabalho com mais tensão, com o corpo em tensão, com dificuldade de respiração, a respiração dificultada mesmo no baixo ventre, como se fosse um apertamento espacial, mas tem sempre forças, né? Forças opostas querendo, forças em tensão querendo sair, então são os níveis de tensão, que esse é quando assim eu estou com uma turma mais iniciada, eu vou mesmo para trabalhar o pós-tenso, que é um estado cênico belíssimo que eu chamo de corpo debilitado. Até no livro eu trabalhei um pouquinho, eu comecei, depois estou desenvolvendo mais que o Beckett, né? Eu comecei a pensar no Deleuze, né? Quando eu fiz o Moalui, Molói, mas a gente chamou de Moalui, com a direção da Isabel Cavalcante, que eu falei, gente, entender, né, essa coisa de estar em atividades para nada, né, que o Beckett traz. Então, o corpo debilitado, agora voltando para a minha técnica, misturando as coisas, ele traz esse estado de pós-tensão, esse estado de exaustão, assim, não é uma exaustão porque é uma técnica também de exaustão, mas é um desfazimento de forças. E depende do estado, da disponibilidade corpórea de cada um, ele pode perdurar muito. Então, às vezes, quando eu dou essa aula dos níveis de tensão, tem gente que no debilitado fica, tem gente que logo recupera, porque depende do dia. E aí eu brinco deixo as atrizes e os atores livres trabalhando com os níveis de tensão. Então, isso, entre aspas, são estímulos intensivos que não tem nada a ver com compreender para fazer, por que eu estou fazendo isso, não tem um objetivo, é para isso, entendeu? Você desloca, você realmente convoca, né, atrizes a estarem criando no campo intensivo, Maria, e não... Então, quando eu li essa fase do Nova Renat, eu falei, gente, eu faço isso a minha vida inteira. Como que... E foi tão forte o Nova Renat para mim que eu voltei a atuar, né, depois de 16 anos dirigindo, praticamente dirigindo. Eu tive vontade e foi bem legal, assim, foi um marco, né, porque eu voltei a atuar e fui para academia, né? Eu falei, agora eu quero pensar, agora falo, assim, foi abrindo várias. Não tem como, eu sempre lembro do Deleuze nisso, né? O cérebro não é uma árvore, né? É uma erva, então você vai te abrindo, né? Caminhos e tal. Mas é muito caro, isso que vocês falaram, é o meu pensamento corpo, é a palavra ação, né? Ali, né? O corpo palavra. Só que eu estou num lugar não só da pesquisadora, como eu sou professora também, aí dirijo, atriz, é muito legal isso, que eu consigo transitar, sabe? Aí eu vou experimentar como atriz, aí eu vou mesmo, que aí é um outro lugar, que é uma de vulnerabilidade, né? Você ali sozinho. Aí trabalhar a palavra exige, né, um rigor, né, das palavras, da embocadura. Então eu trabalho também exercícios, por exemplo, de muita sensibilidade na boca, conexão boca-barriga. Então eu trabalho muito essa sensibilidade, chamo a atenção desse canal, dessa conexão aqui, boca-barriga, expirar. E muito com leitura em voz alta, trabalho muito com leitura em voz alta, se escutar. E começo a trabalhar leituras implicadas. Não é ler para entender, vamos ler, já não lê antes, tem que aí você começa
a compreender esse estado de uma compreensão que vem, né? Você ter essa generosidade com você, com o outro, de não fechar o livro e sair, senão ninguém vai ler. O da Hilst, né, Isso. Maria? Vai pegar e vai falar, gente, o que é isso? Eu lembrei muito, porque eu também, minhas primeiras leituras sempre da Hilda, de qualquer coisa, alto e sem ligar com o cérebro, praticamente, porque eu preciso pegar o ritmo. Depois eu vou para qualquer lugar. Você Porque tem se que... você vai pela linha da representação, você Não não tem sai de lá. condições. Então, assim, o trabalho de leitura em voz alta é muito importante, que eu chamo de leituras implicadas e depois falas performativas. Primeiro são as leituras implicadas, e é bonito de ver, sabe? As atrizes começam a se surpreender e surpreender a gente, porque a compreensão vem vindo, né? E a gente sabe, né, que a gente quer do pensamento, do teatro, da literatura, que ela vem vindo. Se você vai numa peça, você já compreendeu tudo, você já não tem mais assunto. É muito chato isso, né, gente? Isso se liga Ana, perfeitamente. Desculpa. ai, desculpa, Maria, acho que a gente... Só uma coisinha que eu fiquei... Primeiro, tá muito bom te ouvir, tô adorando, assim, tá ressoando muito em mim o que você tá falando, e o seu trabalho, e o seu pensamento, e fico pensando, claro, você tá muito na área do teatro, e os seus exercícios, né, com atores e atrizes, mas eu fico pensando como tudo isso deve ser muito... Deveria, né, também fazer muito parte da nossa prática como escritores e como pesquisadores, essa Exato, por ideia isso da que eu perguntei. intensidade. Por isso que eu perguntei, Porque, porque tem tudo a ver com a nossa busca, eu acho, né? sim, Na literatura. E, por exemplo, as oficinas de literatura, todos esses exercícios, eles poderiam ser... Alguns encontram até ressonâncias, eu acho, com algumas sim. buscas, assim. Mas Mas é mesmo exatamente também, isso. Vai só porque é a mesma... Isso que eu estava animada aqui, querendo... muito, é. E até mesmo, acho, também para a escrita e para o trabalho acadêmico também, né? Pensar essas intensidades, esse corpo vazado, essa presença, enfim, tudo isso tá ressoando muito em mim, tá sendo muito bom te ouvir, Ana. E aí eu fiquei pensando, é uma pergunta talvez até um pouco boba, mas eu fiquei, quando você falava dos focos móveis, né? Eu acho que é o nome que É você o nome trouxe, da... e desses Eu exercícios, nomeei. isso, e do baixo ventre e da respiração, eu fiquei pensando muito na yoga, e eu acho que talvez você, não sei se você tem uma relação com a yoga para pensar esses exercícios dessa respiração e dessa presença e desse movimento e desse foco com o movimento, né? O movimento com o foco, não sei, que eu acho que isso me remete muito à yoga, é o que eu faço há muito tempo também. E eu queria saber de onde vem também essa sua, não sei, Olha, esses exercícios de respiração, se eles têm alguma relação com a yoga também, com o pensamento da yoga. não tem não, mas eu também, atualmente, eu até faço yoga, eu comecei a fazer na pandemia, para você ter uma noção. Eu comecei com dança em São Paulo, né, com balé estágio. E teve lá atrás, teve uma técnica, eu morei um tempinho em Curitiba, que foi muito forte para mim, de que eu... aquelas coisas, né, que são um acontecimento. E agora eu até escrevo isso nesse próximo livro, que foi a técnica da Martha Graham, que eu trabalhei um pouco, fiz, né, como aluna, com uma professora, com a Eva Schuh. E eu me lembro que eu fiquei enlouquecida na intenção, porque era tudo isso do baixo ventre. Então, que eu tive um contato, a coisa do corpo, né, o trabalho do corpo, tanto no balé estágio, depois juntando com a técnica da Martha Graham, me potencializou demais e me deu... Eu fui para a vida e não estudei mais isso, sabe? Então, não tem como não ter, porque é lógico que isso me atravessa até hoje, mas não foi uma coisa, eu vou... Não tinha essa consciência, sabe? Aqui fui, mas a consciência assim que me deu era do que eu não queria. Então eu nunca quis ir pelo teatro psicológico, eu nunca quis ficar contando história para ter finalidade, eu sempre saía disso, sabe? E acabei construindo o meu caminho. Aquelas coisas do teatro, ele é um lugar tão, uma potência de liberdade, né, que você vai pesquisando. E eu fui desenvolvendo esse trabalho de respiração pelo meu
pela minha relação com o corpo, que eu tive isso na minha formação, por causa de balé estágio, de prumo corpóreo, de respiração, pela fala de como que, com experiência comigo mesma e muito, muito com o trabalho de direção. Como que eu vou fazer, o que eu vou falar, como é que eu vou orientar, como é que eu vou estimular as pessoas sem falar, faz isso, sabe? E para mim foi através do corpo, com o corpo, e o corpo para mim envolve voz, respiração, enfim, sonorização, sensorial, tudo isso que eu fui falando. E eu fui fazendo. Começo meu livro, esse próximo, falando, sem saber sabendo, sem saber fazendo. Então fui com a prática e cada vez mais, aí fui elaborando cada vez mais e tal. Mas, depois de muito tempo, já tinha feito doutorado, ou no doutorado, eu falei para a Maria Alice Pop, que é uma bailarina maravilhosa, perguntei para ela que aula que ela poderia me indicar de corpo, que eu estava com saudade de fazer. Essa coisa, né, que você fica muito à frente, muito fazendo... Mas que eu não queria pilates, que eu já estava cansada de pilates, que eu queria... Ela me indicou uma técnica chamada giroquinesis, que é maravilhosa, não sei se vocês conhecem, vale muito a pena fazer, que você senta num banquinho e faz tudo através de respiração. Todos os movimentos, muito de coluna, né, do eixo, e respiração. Para quem tem dor na coluna, problema de coluna, é maravilhoso. E para mim foi lindo, porque, já imagina, eu achava que eu estava dançando no banquinho, eu voltei ao Martha Graham, sabe, do começo. Então, a técnica do giroquinesis eu associo mais, mas não que eu trabalhei. Isso eu estou falando, tem conexões assim. Com a yoga não vejo, tem conexões, eu até usei um pouquinho na pandemia, porque a gente teve que ficar aqui, então eu adaptei muita coisa da minha prática para o giro, porque a gente ficou sentado e tal. Mas é bem diferente também, porque todo o meu trabalho é para o falador, né? Para a atriz. Então, eu estou sempre pensando já na palavra, né? Já estou trazendo a sonoridade para quando começar a falar não ficar, agora essa dicotomia, sabe? Eu já estou trabalhando o tempo inteiro com essa conexão, né? Da fala. Mas não tem a ver com yoga, mas eu acho maravilhoso fazer, eu adoro, eu faço uma vez por semana atualmente, porque eu acho que eu trabalho muito para... talvez, né, não sei, você que faz há tanto tempo, acho que o yoga talvez traga uma conexão com você, um equilíbrio de forças, tá? E eu estou trabalhando com um campo de forças. Eu falei em níveis de tensão, estou falando, eu não estou muito preocupada com, sabe, com esse esvaziamento nesse lugar de um equilíbrio. Então, eu não faço associação nenhuma, até porque também nunca tinha feito mesmo, estou fazendo há pouco tempo e tal. E mesmo o giroquinesis, eu nunca pensei nele para fazer, eu fui conhecer agora, sei lá, 5, 6, 7 anos. Mas tem a ver porque trabalha essa coisa do baixo ventre, coisa e tal. A conexão mais forte que eu faço realmente foi com Martha Graham, como uma força, algo que me impulsionou e... Enfim. Eu estou até aqui ainda falando essas coisas. Maravilhosa. Maravilhosa. Maravilhosa, assim, em muitos sentidos, até para a gente que está pensando em realmente como encontrar, né, como procurar, como desvendar em ato uma forma de conceber uma dissertação, uma forma de conceber uma tese de doutorado. Isso amplia tanto as possibilidades, faz com que a gente, inclusive, se permita novos pensamentos que muito provavelmente seriam praticamente impossíveis num método mais ortodoxo, né? Esse que nós entendemos como mais paradigmático ainda hoje. E até aproveitando, né, o ensejo
da fala da Ana, tem uma pergunta no chat muito interessante, que eu acho que, inclusive, oferece ainda mais combustível para a gente continuar, né, essa discussão sobre os exercícios, sobre de onde vem, né, esses intercessores, de onde vem essas potências para novas formulações. O Toto, ele pergunta, Ana, você disse que atores sofrem de uma herança de imaginar para falar, imaginar antes de falar. No teu trabalho, as imagens mentais que podem emergir no ator enquanto ele aciona a fala, esse elemento, né, das imagens mentais, ele entra na tua prática de alguma forma? Existe alguma relação entre a fala e a produção de imagens mentais na sua prática? Deixa eu só falar, então, que eu não estou lendo, só para vocês saberem, porque eu não estou lendo, então eu até Pode prefiro que deixar. você me pergunte assim, porque senão eu não vou prestar atenção em vocês aqui, vou ficar com essa coisa aqui lendo. Fique Então, tranquilo. deixa eu falar um pouquinho, já vou responder a pergunta dele, mas só para falar que eu fiz agora o caso do pós-doc, dei aula para mestrandos e doutorandos da UFRJ, do Artes da Cena, e foi muito legal, como a pesquisa, ela realmente estimula as pessoas de áreas diferentes, que tinham pessoas aqui de áreas completamente, sabe, diferentes, e eu fiquei muito feliz. Então, estou falando que é um ator, mas eu acho que essa pesquisa, né, esse pensamento corpo, ele, ele vai ao encontro e estimula. Tem pessoas que estavam aqui trabalhando lá, coisa do corpo, mas na saúde, outros professores, ou na pedagogia. Foi muito legal, só para dar esse retorno. E dizer também, que eu esqueci de falar para a Anitta, mas tem a ver com a fala de vocês, que eu trabalho com escrita também, às vezes solto, de dançar, deixar um papel, sempre deixo. Pega o texto e as pessoas soltam, porque o campo intensivo não pode estar. Não existe um lugar, então a gente tem que ir acostumando que o pensamento ele vai arejando, senão a gente também só tem um pensamento, que é o cartesiano, né? Aquele que a gente está pensando, está fazendo, está intuindo. Então, trabalhar com gente que desenha, ou escreve, ou está dançando, um está de olho fechado, outro já está escrevendo, outro já pegou o texto. Às vezes é bem caótico mesmo. Assim, entre os exercícios sensoriais tem muita coisa da escrita. Eu gosto muito, assim, de estimular e deixar, e tenho visto cada vez mais os alunos gostando e querendo, sabe, escrever. Em relação a isso, como é que chama a pessoa que me perguntou? Ele está identificado como Toto. Tô? Toto. Toto. Então, eu, quando eu falei isso, porque isso é uma escola, né, que é muito difícil você sair disso, porque é entender o texto. Eu sei que você entendeu na tua pergunta, mas só para chegar até tentar aqui te responder, você tem que criar para falar, porque é um pensamento que não coloca a palavra ela está sempre em déficit, entendeu? Tá faltando, então tem que subter, você fica inventando, todo mundo, você fica inventando aquelas coisas. Tanto é que as pessoas trabalham com qualquer palavra, o que importa é o sentimento, o que tá, para depois chegar e falar. Eu acho que a palavra, como eu estou colocando aqui, obviamente com autores que trabalham assim, tá? Com autores que não estão representando o mundo, dando sua opinião sobre o mundo, falando sobre o mundo. São autores, né? Escritores, poetas, que estão abrindo mundos com a palavra, que é uma coisa completamente diferente. Se você é uma atriz, um ator, o que for, você está abrindo, você não pode pegar esse texto e trabalhar nessa também. Aí você vai travar uma relação com esse texto, porque obviamente não é assim. Travar, então uma rítmica que começa a acontecer entre a rítmica das frases, das palavras e o ritmo daquele corpo. Você também vai abrir as imagens.
Mas você não vai abrir aquela imagem, porque você não pensou nela, você vai abrindo. As imagens se abrem também. Então, as imagens se abrem. O que eu acho, a única coisa que é isso, não é? Esses campos sonoros, eles são campos, as imagens estão se abrindo, né? Os silêncios estão se abrindo. Os silêncios estão cheios de vozes, gente, cheia de, né, de vozes inaudíveis, e a coisa está acontecendo a partir da fala, né? Desse espiral, né? Dessa energia. Então, se abrir uma imagem, se você está abrindo e está falando, daqui a pouco já vai abrir outra imagem, o que é ruim, por isso corpo vazado, é você não se fixar, entende? Porque às vezes é muito ingênuo a pessoa pensar uma coisa, imaginar, e achar que vai passar aquilo, porque a imagem, os afetos, não estão na ordem do que aconteceu, né? São temporalidades, a coisa que está ali, né? Tudo bem, tem um fato que foi tão forte que aconteceu que não é mais fato, é afeto, né, gente? Não é mais aquela coisa que você conta, assim. Então é muito mais complexo quando a gente está falando em linguagem artística, né? Em fala, em abertura de imagem, entendeu? Então, mas eu jamais vou conduzir, estimular um ator, fala e ver que imagem que você está abrindo, nem me passa pela cabeça isso, entendeu? Isso não são coisas. Agora, você percebe quando a pessoa está enrijecendo. Aí, é lógico que eu tenho um olhar muito aguçado, porque eu trabalho com isso, mas um público também percebe alguma coisa, não vai saber orientar, talvez, chegar, mas vai fechar, vai sair, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que sim, assim, pelo menos eu tentei. Eu até queria emendar em outra pergunta. que eu acho que de certa forma ressoa um pouco com essa resposta, que é o teu encontro com Gilles Deleuze mesmo, pela sensação e como foi esse encontro. Acho que pela leitura do livro eu entendi que foi depois que você... Foi um encontro mesmo, porque eu acho que você já vinha intuitivamente na linha da sensação quando encontrou Deleuze. Como foi? Não tem muito, assim, não posso dizer, né, o que o Novarriná, o mar que me voltou, que me fez atuar, mas o que eu posso dizer é que acho que o Nietzsche me levou a Deleuze. Eu sempre, assim, fui muito ligada em filosofia, em literatura, eu gostava de textos literários, textos não dramáticos, né? Eu sempre fui chamada por isso. A filosofia, ela me estimulou muito. Eu me lembro que eu fazia muito cursos livres de filosofia, às vezes formava grupos e chamava alguém. Tive muita aula com o Roberto Machado, né, que deixou a gente há pouco tempo, fui aluna. Ele foi um grande parceiro meu, ele assistia meus ensaios, ele vinha assistir a gente. Então, a filosofia sempre me estimulou muito, mas quando eu era nova, eu lembro que eu fazia, assim, tirando a que me lembrou, não posso não lembrar do Roberto Machado, eu me lembro, parecia que eu estava fazendo aula de corpo, que eu saía daqueles grupos estudando, eu saía, parecia que eu tinha corrido, que era muito... E acho que o Deleuze, aos poucos, e com o Novarriná, que eu trouxe muito o Beckett e o Novarriná pela minha prática, quando eu voltei a atuar, que eu fiz o Discurso aos Animais inteiro, fiz O Animal do Tempo e A Inquietude, que é um texto do Novarriná. Eu falei, agora eu tenho que fazer Beckett. E aí o Deleuze me ajudou muito a pensar, porque o que eu admiro, eu não sou nenhuma expert, tá? Eu sei que vocês estão com o seminário do Deleuze, mas o que Deleuze me ajuda muito é porque ele não fala sobre, é isso que eu estava falando dos autores, ele fala com os artistas. Então ele vai pensar no Beckett com o Beckett, vai fazer de uma inteligência, né? Vai fazer a filosofia dele com o Beckett, vai escrever O Esgotado, com Carmelo Bene, vai escrever O Manifesto de Menos. E assim,
aquilo vai te atravessando. Então, e com a lógica da sensação, né? Primeiro porque eu já gostava muito do Francis Bacon e o Deleuze me ajudou muito como o que ele fala de figura, né? Que ele não está pensando com o Francis Bacon, né? Que ele não está no abstrato e não está no figurativo, né? O que é essa coisa que está estourando, algo está acontecendo ali, né? Então esse pensamento, corpo, né? Me estimulou muito a escrita, a desenvolver a minha escrita, né? Porque é uma escrita de artista. Então o Deleuze, tanto é que eu falo no livro, como é que eu vou começar? Porque eu acho que é tudo tão... Eu falei, não, vou começar com a reflexão, com né, pensar um pouco de um caminho que ele me deu, sabe, para eu pensar junto com Francis Bacon, para eu chegar a poder desenvolver melhor o corpo vazado com a minha experiência maior, que é a minha experiência de atriz, né, no sentido, não sou da filosofia, né, mas eu sou muito atravessada pela filosofia. Demais, ajuda muito. Essa filosofia, né? Essa filosofia que traz esse imbricamento de espiritualidade que está aqui, né? Isso me ajuda muito a dirigir, a pensar, a escrever, a atuar, a trabalhar a palavra dessa maneira. Nossa, e eu tenho também, não sei se você viu, Maria, eu escrevi um artigo que eu dialogo bastante com Deleuze, que chama A Palavra como Campo de Forças. Vou mandar o link depois para você mandar para todo mundo. Que é um artigo que está no meu próximo livro, mas já foi publicado. Por causa do que o pós-doc, essa coisa, vocês sabem bem, né? Você tem que produzir. É E verdade. foi. Não, é maravilhoso isso que você está falando, tem muita ressonância com, enfim, com diversas pesquisas minhas também, com Beckett mais propriamente, que eu tenho trabalhado há mais tempo, né? E eu fiquei pensando assim, como eu me incomodo com com as montagens de Beckett, que tratam Beckett como um autor de representação, né? Que estaria representando alguma coisa, né? E como falta esse tipo de trabalho, né, assim, de escuta da palavra, do ritmo da palavra, né, e dessa linguagem que é corpo também, e dessa linguagem que é enredante, que também não quer dizer nada a maior parte do tempo, né, e nem fazer, Porque né? Então, assim, como é difícil montar Beckett, então, é tava muito rindo aqui difícil. pensando nisso. Poxa, eu fiz aí, pena que a gente não se conhecia. Eu fiz uma coisa muito Sim, eu não importante para conheço mim. Eu fiz tanto com Novarriná como com Beckett, que eu fazia as duas peças em seguida. Eu fiz o Primeiro Amor e depois eu fazia o Molói, que era o Moaluí. Eu escrevo, né, isso no livro. Foi muito importante pensar esses lugares, porque eu não estou defendendo uma coisa que um autor é uma coisa. Como é que eram completamente diferentes, porque eu me tornar, né? Eram dois diretores e o Primeiro Amor era muito tenso e tem a ver com a pergunta que a pessoa me fez ali, porque eu sentava num banco e falava. Só que era impressionante, porque é um texto que é um discurso, né, masculino a partir da morte do pai, né? Ele associa, né, o amor, né, do encontro dele com a Lulu, e que é Anne, né? Ótimo isso, né? Que esse desfazimento do eu, desfazimento dessas coisas, tudo todas que o Beckett traz, mas a partir da fala, e chega uma hora que ele está na casa, e você vai falando e você vai abrindo, você vai vendo, mas não é porque você está vendo, porque se você fica preocupada de ver alguma coisa, você já tropeçou, porque você já está falando outra coisa, entendeu? Mas é impressionante, que é um discurso que abre aquela coisa, se abre com a plateia. Eu fazia com a plateia muito próxima e a fala ali muito direta. Era muito difícil. Fico muito curiosa para ver como que você, né, te ouvindo e sabendo que você montou o Primeiro Amor e o Molói Moi,
Moaluí. Moaluí eu fazia em Moaluí? seguida e era um É. desfazimento de força, era outra coisa. Aí eu subia, o público esperava um pouquinho, eu trocava. Acho que é um espaço que nem tem mais aí em São Paulo, infelizmente. Um espaço tão legal ali. Esqueci o nome, eu sou péssima, gente. Não vou lembrar agora. Mas enfim, aí eu trazia esse corpo esgotado, sabe? Essa coisa dessa. Um outro lugar, assim. Eu fiquei muito feliz de escrever também. O Deleuze me ajudou a pensar, sabe? A acessar, né? Um discurso meu, né? Mas né? Você atravessada por. Foi muito importante, né? O esgotado dele, pensar esse estar em atividade para nada. Depois, imagina, eu estava fazendo, eu não estava nem aí com essas coisas, não, como atriz. Tô falando depois, porque eu quis escrever comigo, assim, como é que seria abrir também, né? O meu pensamento nesses lugares, né? Que eu acabei criando, assim, para mim. Você vê alguma relação eu pensei sim, nos corpos do Beckett, quando você falou desse tônus, meio que um tônus mínimo, né? E esse pós, né? Que seria esse corpo meio desconstruído e meio exausto, né? Ou talvez esgotado. Pensei nos corpos do Beckett, mas ia te perguntar, alguma relação também, talvez, com o Butô? Pensei no trabalho do Uno, por exemplo, sobre o Butô, e que ele traz o Artaud, o Butô, e também é um deleuziano, né, o Uno, que é o tradutor do japonês, tradutor japonês, do Deleuze para o japonês, né? E ele tem essa gênese do corpo desconhecido e tal, e ele fala um pouco ele associa, até tem relações que ele traça do Beckett com o Butô. Aí eu pensei no corpo do Butô, se isso faz algum sentido para você. Não, quer dizer, não, porque eu acho que depois também que eu lançar meu livro, acho que as pessoas vão poder fazer as associações todas que quiserem e tal. Eu fiz muito pouquinho de Butô, eu até fiz um pouco de Butô lá atrás, mas foi uma experiência assim pouca por causa de um trabalho que eu estava fazendo, mas eu nunca fiz não estudei para falar, pensei aqui. Realmente, o trabalho do Beckett, o que me fez eu escrever foi o pensamento corpo mesmo, a partir da minha experiência como atriz, das coisas com Deleuze e com esse trabalho de tensões que eu já faço, criei, estimulo muito e trabalho isso com os atores, e que é muito diferente do mínimo de presença, né? Um corpo debilitado, ele está mais próximo de um findar, é um esgotamento de forças, né? Do que um mínimo de presença, né? Então, acho que poderia até ter, entendeu, Anitta? Mas eu não fiz, sabe? Essa associação, Foi uma esse associação estudo. na sua descrição me veio. Poderia, até porque, entendeu? Me veio Mas, sim, Tanaka, me veio assim, enfim, mas pode ser, mas eu não. esse corpo que não aguenta mais e que tá, enfim, Agora no palco aguenta, viu? Porque você tem que estar ali, tem que. E a voz às vezes tá morrendo nos lábios, mas ela tem a presença do lábio, né? Ainda assim você tem. Porque o que é bonito do Beckett é isso. E de tudo isso que eu estou falando, dos outros autores que eu gosto de trabalhar, que é uma convocação à escuta, né? Então você não perde nunca essa relação de convocar a escuta. E de repente também estou. Então, se você não tenha colocado, você está com o corpo realmente num estado de presença muito ausente, é muito importante isso. Pelo menos eu trabalhei assim no Moaluí, no Primeiro Amor, já trabalhei de outra maneira, porque era um discurso que não parava, tinha muita presença corpórea. Mas aí, se você não tem essa conexão, também falha, né? A voz. Então, trabalhar com a palavra corpo é trabalhar no rigor, entre o rigor e o gozo. Eu gosto sempre de falar isso. Eu escrevi um pós-fácil de uma frase para minha mãe que chama esse o título, Na Língua entre o Rigor e o Gozo.
Mas eu desenvolvi mais. No próximo livro eu abri bem esse pós-fácil, porque é isso, trabalhar no mundo das palavras, entre o rigor e o gozo. Uhum. Uma E linha é uma... muito, Hã? uma linha muito tênue É de... muito tênue, porque tem as palavras, às vezes você vai, né? Numa frase para minha mãe, eu fechava os olhos e ia, mas qualquer coisa que você vai, você tá lá, você pode tropeçar, né? Então você não pode perder a conexão com a embocadura, com a presença da boca, né? É muito, e também isso também não pode te prender, então a coisa é um desafio. Eu fiquei imaginando como é escolher textos literários para cena, porque eu percebo, por exemplo, que você escolheu justamente os textos da Hilda que eram contos, não os do teatro em si. Como foi essa escolha? Como é esse movimento de levar os textos literários para a cena? Eu chamo isso como, eu vou falar uma coisa redundante, mas para mim são chamamentos, aquilo está me chamando. Eu preciso dizer, ou dirigir, ou dizer, né? São chamamentos. A Hilda me chamou muito ali, porque eu sempre tive, né, um desejo, sempre me moveu muito, né? O pensamento brasileiro, eu sempre procurei autoras e autores que desenvolvessem uma linguagem, né, brasileira em sua diversidade. Sempre. E a Hilda, ela traz, né, essa coisa de ler em voz alta, né, uma fluência, ela exige muito, né, e ela te exige o tempo inteiro, porque ela mistura os gêneros, né, não é que ela mistura, ela tá falando, tá uma poesia, uma coisa que você acha que tá assim, ela vem na palavra mais chula, te dá. Então são muitos ritmos, então ela exige muito, então é muito bom trabalhar a Hilda Hilst como diretora também, sabe? De você. E fora a veia política dela, sarcástica, né? Aquela. Então, assim, foi adorável. E eu conheci, né? A Hilda, fui bem próximo, muito amiga dela. Escrevi na casa do sol, escrevi no computador dela, assim, ela ficava, passei manhãs que eu estava num quarto, quebrou o computador, ela falou, não, pode vir. Eu passava manhãs, ela lendo e eu escrevendo, a gente não falava nada. No começo meu coração ficava assim, Eu imagino. ela lendo e eu ali. Silêncio. Manhã inteira. Só quando eu passei um Réveillon, passei um mês, assim, escrevi todo o roteiro lá. Quando eu mandei, agora, desculpa, já viajei aqui, né? Já estou trazendo outra coisa, mas quando ela não, era tão incrível, a Hilda Hilst, que ela não falou nada. Eu falei, quando eu conheci, não vou contar tudo, mas antes disso, já tá amiga, eu fui pedir um roteiro. Eu cheguei até ela falando que eu gostava de roteirizar, de fazer uma dramaturgia, se ela me liberava. E ela falou que sim, porque ela já tinha feito, que o melhor dela estava ali, ela não estava esperando que eu fosse fazer uma adaptação, né? Muito inteligente, né? E acho que ela também me sacou ali que eu não ia. E ela falou, faz. E quando, bom, fiz o HH, quando eu fui fazer o fluxo, que eu fui lá, eu só mandei para ela o roteiro depois que eu acabei aqui no Rio. E ela autorizou, sabe como? O Moura, que estava vivo, né, ainda ligou e falou, peraí que a Hilda quer falar com você. Eu atendi a Hilda no coração. Ela, Ana, assim mesmo. Era Fluxo, chamou. Meu texto é muito bom. Você me fez eu voltar ao meu texto. Um beijo. Tchau. Liberou assim. Muito É Hilda. incrível, porque ela não falou o teu roteiro, você simplesmente falou que o texto dela era muito bom. Maravilhosa, né? Então, assim, ela sabia que eu não estava fazendo uma transposição do livro. Não, eu estava fazendo o meu melhor. Ela já, né, escreveu e eu estava indo para a cena, fazendo abrir aquele mundo poético, né, político, sarcástico, crítico, afetivo, né,
da Hilda fala é isso, né? A fala, ela é o desejo de falar, é a ética e a estética grudada, gente que está na cena, né? A palavra da Hilda é incrível, ela é demais. Mas então é isso, são chamamentos, desculpa, são chamamentos. Aí o Novarriná foi o chamamento que eu já contei, eu comecei a dirigir, eu fiz o esfíncter. Eu falei, gente, agora eu preciso, voltei a atuar, voltou o espírito da atriz, voltou uma coisa impressionante, não sei, não consigo, não tem explicação. Não era uma coisa que eu falava, eu preciso atuar, nunca fui assim. De repente, aquilo me atravessou de uma maneira que eu não poderia não fazer, e eu voltei a atuar, entendeu? E aí Então, foi, aí eu ri. Desculpa, não tem uma hierarquia de texto dramático para texto literário, porque tua preocupação não é a interpretação, é a palavra. Então... Exatamente. Aí me atravessou o Prigent, Marcelo Jacques falou, eu estava acabando o projeto Beckett, poxa, eu estou aqui na França, estou fazendo um seminário, vou levar um autor, será que se ele vai ler? Eu estou traduzindo umas coisas do Prigent, não conhecia. Aí ele vai ler em francês, você lê em português, não tinha como negar, né? O Marcelo Jacques, muito amigo, um intelectual que eu admiro, eu falei, tá bom. E quando eu peguei, eu li algumas coisas da tradução, esse texto, Uma Frase para Minha Mãe, era uma lauda e meia. Fiquei enlouquecida com o texto. Falei, eu quero fazer, Marcelo. Eu já comecei a fazer uma frase para minha mãe. Aí o Marcelo, enfim, foi traduzir. Eu já sabia que eu ia fazer, eu nem conhecia o texto, eu conhecia uma lauda e meia, entendeu? Então é um pouco essa coisa desse chamamento, assim. E óbvio que vão chamar autores e autoras que vão estar abrindo mundos, né? Que vão me obrigar a trabalhar, né? Que vão trazer isso para a gente, né? Para as atrizes, trabalhar com corpo-língua, né? Isso eu falo muito para os meus alunos, é um corpo-língua, não é um corpo a serviço, é um corpo como instrumento de expressão a serviço da língua. Não, é um corpo-língua, que é completamente diferente. E tem textos que isso aí também você pega um texto desse, pega uma pessoa que vai querer entender para falar, vai acabar com o texto. Ou como a Anitta não consegue ver um Beckett assim. Imagina uma pessoa que entra e fala, uma coisa simples do Beckett, esperando o Godot, né, para pegar um texto de teatro. Que eu sempre falo, né, ninguém vem, ninguém vai. É terrível. É isso que eu falo. Começar. Aí a pessoa não. Eu até brinco, eu não sei falar. Por que você tem que falar isso? O que você tem que estar sentindo? Gente, isso acaba. Os dois estão vagabundos, não me extrai. Exatamente isso. Então E também não é isso. É muito difícil, assim, esse trabalho da fala, porque você tem que ter outros prazeres além da semântica, entendeu? Que também não é, ninguém vem, ninguém vai, é terrível. Tá, então eu vou jogar fora, como as pessoas falam. Mas não é para interpretação, né? Nem interpretação do texto, nem interpretação do autor. A fala é bonito, né? Imagina, ninguém vem, é forte. Olha como a palavra abre, ninguém vai. É escutar, deixar abrir isso, ecoar. É terrível. Mas eu vou provocar um pouquinho mais. Nesse chamamento, Ana, pelo jeito, nesse chamamento, tem alguma coisa, quer dizer, esses textos que te chamam, eles têm eles te provocam uma escuta, te interessam, né? Eles trazem essa palavra corpo, no mínimo. Eles têm alguma coisa. Não, o que eu tô falando... Eles são muito diferentes, mas eles têm algo entre eles. Não, é isso que eu tô falando. São mundos que se abrem. Que mundos que se abrem? Tem filosofia, tem visão de mundo, tem ética, tem o afeto, tem várias coisas que te movem ali, né? Mais diferentes, porque são diferentes. Exatamente. Né? Não sei e naquele momento também, sabe? Aquilo, gente, eu preciso falar. É tão bom isso. Quando você está no palco, você está no espaço, que você quer falar aquilo, você quer convocar aquilo, escuta, né? Não, lógico que sim. Aí trabalha, a gente é uma escuta de si também, né? Uma escuta do mundo, né? Escuta dessas forças. Eu preciso, hoje em dia, então, com essa crise toda, essa crise da linguagem, né? Essa crise
crise das linguagens e toda a crise, né, ética, sanitária, política, tudo isso que a gente está, o que a gente, né, a fala está vindo, né, o que eu quero falar, eu já nem sei, né, a escuta é muito importante, né, assim, hoje eu lembro uma frase do Barriná, né, aquilo que não se pode falar é isso que é preciso dizer. Então essa coisa assim que vem, a palavra vai estar sempre, esses chamamentos vão estar sempre provocando a gente, talvez, em coisas que a gente não sabe explicar ainda. Isso que é o mais bonito, né? Mas que põe a gente em movimento, né? Assim, eu brinco, a gente atira lá o dado longe e depois, caramba, agora preciso fazer isso. Então, o chamamento, ele mexe com esse entorno todo, né? Com esse visível, invisível, com aquilo que se acha que é, mas com tudo que virá, tem todas essas temporalidades, tem muita coisa, assim. Por isso que a gente tem que estar com o pensamento arejado, porque senão você nem escuta. Você não tem nem condição de estar, né? Em escuta, né? Uma coisa que também me chamou a atenção foi você escrever logo nas considerações primeiras que você se sentiu liberta para escrever no doutorado. Isso é uma provocação para todos nós, então como é possível? É porque eu sou muito artista, muito da prática. Muito da prática. Quando eu fui fazer mestrado, por causa dessa coisa que eu já contei, do Nova Renard, nossa, eu quero elaborar, eu senti que eu precisava elaborar além da atriz, sabe? Mas essa coisa também da diretora, da professora, sei, cara, não tem muita explicação, mas eu percebi ali. Quando eu fui fazer mestrado, eu sentia uma coisa, uma presença muito grande da academia ali, da escrita, parecia, mas isso é uma coisa minha também, que eu estava brigando com aquilo, assim, eu queria, eu sentia que eu não estava ainda na minha potência, sabe? Que tinha que abrir, não, isso aqui não é assim. Aí eu queria levar Nova Renard não era conhecido, não, mas o Arthur não, mas teria que. Foi muito bom, porque eu tive que estudar muito para colocar o Nova Renard na época ali, junto com o Arthur e tal, e ir soltando a escrita, mas eu achava a escrita presa um pouco, era uma coisa minha, assim, sabe? No doutorado, porque também eu fui fazer uma arte e filosofia depois do mestrado, eu falei, não vou aguentar, doutor, eu vou fazer arte e filosofia. Fui soltando a escrita. O que aconteceu? Eu fui praticando. A prática é tudo, né? Eu fui praticando. No doutorado, talvez eu tivesse também, por causa da prática, mais potencializada, assim. Foi importante eu fazer essa especialização depois do mestrado. Tem gente que faz, né? E aí, todo o trabalho que eu fiz com essa especialização, tudo eu fazia com Nova Renard. Todas as aulas eu fazia a minha pesquisa. Era Kant com Nova Renard, Heidegger com Nova Renard, Nietzsche com Nova Renard. Cada um que vinha, eu tacava meu Nova Renard lá para eu abrir aquilo que estava me movendo. Eu fui escrevendo. Aí, então, assim, só para falar, assim, no doutorado, realmente, eu acho que eu encontrei a minha escrita. Tanto é que o meu livro agora, eu pego e falo, gente, será que isso está bom? Já estou revendo, né? Já está praticamente finalizado. Vocês sabem que demora, mas assim, tá escrito, está demorando muito porque eu estou editando, né? São muitos exercícios. Aí eu falo, gente, aí eu volto. Tá simples, eu acho bom isso, sabe? Eu me reconheço ali, sabe? É isso que eu falo, soltei a escrita, né? Dialogo com as pessoas que eu quero dialogar, se aquilo. Então, assim, a prática, né? Escrever é muito difícil, né, gente? Não é fácil escrever, né? Nossa, é impossível, por isso que a gente faz. E fica ali, né? Aí fica, sabe?
se vai de nós, às vezes, e aí eu gosto muito, eu tenho muito fluxo, assim, sabe? Eu vou, não quero nem saber, eu nem ler, vou, não corrijo nada. Às vezes eu vou ver no outro dia, na coisa, eu falo, gente, nossa, às vezes eu gosto muito, às vezes eu tenho bando de erro, às vezes eu tiro tudo, mas eu encontrei essa fluência, assim, sabe? Sei lá, é a prática, saber da prática, de praticar, né? Começar é muito difícil. Mas eu acho que me parece, ouvindo, que tem algo que você também se sente liberta por que corpo, né? Por também ser do corpo. E a escrita é corpo, né? Lógico, Então, lógico. pra gente, às vezes, que tem uma educação cultural, como mesmo você colocou no começo, de dividir a cabeça do resto do corpo, né? Ou hierarquizar, a escrita fica difícil, porque a escrita não é a cabeça, a escrita é corpo. E isso é um desafio, de destruição cultural. Eu não falo de desconstrução, porque eu acho um saco, eu sou da destruição mesmo. Então, Tá certo. é difícil, né? É difícil. E E assim, o fica, seu né, livro Maria? ficou muito bom, porque é simples, como você falou, mas abre um monte de chave interessante de outros autores que eu já dialogava e que eu não dialogava também. E eu já conhecia por entrevistas e pesquisas o seu trabalho por conta da Hilda Hilst, mas depois ainda quando eu encontrei, o meu trabalho é sobre o vazio, na obra da Hilda, e então eu olhei e falei, nossa, parece até um encontro mesmo. Então também quando eu vi que você falava sobre alguns autores como encontro, que você já tinha uma intuição anterior, mas que encontrou posteriormente Isso. aquilo como ressoando, né? Com teu pensamento, pensamentos ressoando com seu pensamento, eu quero dizer que você também é uma pensadora que ressoa com o meu pensamento e foi um Ah, que encontro muito lindo. bom. E eu queria saber se vocês têm mais alguma pergunta para Ana. Mas muito bom te ouvir, viu? Porque estimula a gente, sabe? É muito bacana saber que o livro tá andando, né? E tá estimulando as pessoas. É muito bom que a gente tá com o outro, né? A gente tem que partilhar, né? É fundamental isso. Eu até estava um pouco ansiosa de falar com você antes, porque eu ia existir, né? A pessoa. E, mas foi um encontro desde o princípio, conversar com você e conversar com o livro e conversar com as duas ao mesmo tempo, o livro e você, só cresceu o livro para mim e quero agradecer, não terminando, mas eu já emendei Lógico, eu acho no que já. agradecimento afetivo porque achei que era a hora. Eu agradeço também, porque mesmo a você, Anitta e todos, porque quando eu te li, né, que acho que foi no Instagram, naquele inbox, né? Sabe quando você vê que aí um convite irrecusável, que você tem vontade de fazer? Você olha ali e fala, eu vou estar junto. Porque é muita coisa, né, que a gente faz, às vezes não dá medo. Eu falei, gente, eu vou fazer, eu vou. E eu te agradeço também ali, porque já tava convidando, sabe? Ali, achei tão, senti ali afeto, interesse, estudo, tudo. Eu falei, como que eu não vou estar, né, junto com... Achei super legal mesmo, tá? Então, muito obrigada. Muito Ainda obrigada. mudou para as 15 horas, que eu agradeço demais, isso deu tempo. Ainda mais hoje aqui estava chovendo muito. Eu estava muito aflita de acabar a luz, que eu moro no Cosme Velho, aqui acaba muito a luz. Eu vim para um lugar aqui bem pequenininho aqui em casa, que é o melhor lugar do Wi-Fi, mas deu tudo certo, não aconteceu nada demais. Super, Eu super também certo. queria agradecer demais a Maria que me apresentou o seu trabalho, Ana, e agora te ouvir também, assim, acho que comprovou uma ressonância quando ela foi trazendo, né? Primeiro eu falei, nossa, tem tudo a ver, e agora, para mim, Então, super comprovou. E eu acho que a Karen tá com a mãozinha levantada.
Tem Eu irmão? tô. Ah, tem sim. Desculpa Irmão. interferir, Maria. Só que eu tô vendo a Karen aqui. Fala, Não, Karen. só para agradecer novamente, né? Foi muito bom ouvir. E eu fiquei com uma questão que eu até tinha conversado com a Maria, com todo mundo, se você pudesse falar um pouquinho, que eu assisti uma frase para minha mãe e algumas coisas foram me atravessando conforme eu fui assistindo e o texto não ficava, e tudo isso que você explicou fez muito sentido, porque para mim era uma questão de braços, né? Toda aquela performance para mim ficou muito nos braços, então era como se eu não tivesse acesso ao texto, né? Como se eu tivesse que passar por uns processos e tudo que ficava em mim eram pedaços do texto, né? Não tinha esse texto todo, porque. E aí você falou da questão da dança que você teve, eu falei, eu sabia que esses braços, né? Tem uma consistência ali que não é qualquer braço, que não é qualquer lugar, né? Que tem esse processo, pensar, dá para ver, né? Esse corpo pensando, esse lugar diferente. Então, se pudesse falar um pouquinho de como foi esse processo, né? Dessa construção que você falou, acho que era um texto que você não trabalhava com ele, né? Então, se puder. Você assistiu aí em São Paulo quando eu fui? Que eu fui para aí veio a pandemia. Eu fiz um Eu assisti na internet. Ah, você assistiu na internet. Eu fiquei 1 ano esperando para ir para São Paulo. Fiz aqui 2 temporadas, fui do Festival de Curitiba, aí me viram no Festival de Curitiba, o curador do Sesc me convidou, aí aquela coisa, ficou aquela pauta, vai. Fiquei 1 ano quase esperando para ir, quando eu fui em março. Fui, lancei o livro na MIT, foi a semana, cheguei e fui cortada. Todos nós, né, fomos cortados. E me veio muito Beckett nessa época, eu já vou te responder, tá, Karen? Que eu só lembro, me veio muito Beckett, eu preciso continuar, não posso continuar, eu vou continuar. E essa coisa do Beckett que me fez fazer uma frase para minha mãe no Em Casa com o Sesc, porque é um espetáculo. Primeiro, foi a primeira vez que eu atuei e dirigi. Eu me dirigi, eu atuei. Eu nunca pensei que eu fosse fazer isso na vida. Mas eu falo, e no texto, esse Entre o Rigor e o Gozo, eu falo isso. Foi meu corpo quem me dirigiu. Primeiro que eu fiz muitas leituras públicas, eu preciso fazer isso, que era muito texto. As leituras eram assim, porque era um texto dificílimo. E aí, quando eu ganhei o edital, não, eu ganhei o Sesc, enfim, saiu uma coisa para fazer. Eu vou fazer. Eu tinha chamado o Márcio Abreu, que fez a colaboração artística, mas, enfim, com milhões de coisas que ele estava fazendo, não poderia dirigir, ia fazer mesmo a colaboração artística. Eu falei, gente, eu que vou, então, eu vou me dirigir, assim, porque eu já tinha feito muitas leituras e tal. E eu achei que eu ia fazer uma coisa sentada, porque eu fazia a leitura, convocando a escuta ali e não desgrudava do papel. Quando eu comecei, quando eu levantei, quando eu vi, eu já estava... Dou aula à noite. Tem alguém falando, né? Eu vi que meu corpo começou a me dirigir, entendeu? Foi uma escuta do corpo, com aquele texto que estava muito atravessado, eu já estava muito atravessada, tinha feito festival o tempo aqui, tinha lido em escolas, na Maison de France, na biblioteca não sei da quanta, lá na escola psicanalítica, onde eu podia levar, na PUC, eu estava lendo para ver, porque eu queria entender, né, a conexão, como é que seria essa interlocução. Aí meu corpo me dirigiu mesmo, porque assim eu entendi que era uma convocação à escuta, então eu trabalhei com as arquibancadas afastadas, eram bancos, né, enormes, assim, concepção espacial do André Sanches, em que eu passava por trás do público, pela frente, eu falava perto do ouvido, eu fechava os olhos, poucas vezes eu olhava para o público, porque só quando o texto estava demandando, sabe? Então, que legal você ter essa lembrança. Aí, para eu fazer isso, imagina eu fazer isso para a câmera, gente, que é uma coisa que não demandava esse olhar.
A sorte que eles também foram demorando a pauta. Agora eu fiquei quase 2 meses, então eu pude elaborar como que seria essa convocação e entendi que com a câmera deveria ser, esse com que eu fazia era com, né, com a câmera. E aí como que eu poderia me libertar? E aí foi um trabalho também. Aí tinha um projetor quebrado, eu falei, poxa, tem uma hora aqui, que é uma hora que é o nascimento da escrita ali dele, que ele tá, que é uma poesia pura, eu não podia fazer isso aqui. Aí eu falei, vamos pôr esse projetor quebrado. Aí eu pude também fechar os olhos e fazer, sabe, e estar com a câmera, né, num estado de presença, ausência, que era importantíssimo. Não sei se foi um super trabalho, uma frase para minha mãe. Nossa, mas é essa percepção que eu tive, assim, que tinha um trabalho muito intenso. Como é que você consegue, num vídeo que vai ser colocado no YouTube, nessa situação de pandemia, ter essa consistência que, para mim, era o corpo, né? Tinha o texto, mas o texto não vinha primeiro. Eu tinha que acessar outra coisa para talvez chegar nesse texto. Né? É uma fala corpórea, exatamente. Como você fez essa construção? Eu falei, gente, é muito intenso. E você imagina, e convocar a escuta mesmo, porque a pessoa cansou, já foi lá, pegou alguma coisa, tomou uma água, pegou um vinho, imagina. Você tem que capturar a pessoa, né? Então para mim foram os braços. Eu estava capturada pelos braços, eu não consegui sair dali. Daí... Desculpa, Ana, perdão. Não, é chato, né? O Zoom é isso, a gente não pode falar junto, né? Vai lá. Não, é interessante a Karen dizer dessa captura dos braços, e em adição a essa percepção dela, eu devo dizer que, enquanto assistia, né, uma frase para minha mãe, pouco tempo depois, parecia que o meu próprio corpo ele já estava contaminado por outro tipo de presença. Uma espécie de excitação, uma espécie de euforia com, né, com a performance, com todo esse movimento que ressoava uma espécie de hipnose, uma espécie de transe no telespectador. E, coincidentemente, eu não assisti sozinho, e foi o momento em que eu falei, parece que tem uma mudança de estado de consciência que é causada, né, por essa performance. E a pessoa que estava assistindo comigo disse, eu estava para dizer a mesma coisa. Eu não me sinto como eu me sentia antes de ver, né? Claro, a gente poderia acreditar algo de enredístico nisso, mas a sensação, como o seu trabalho com o corpo, todos esses atravessamentos, né, dos quais você falava, eles também, e claro, né, como deve ser, eles são introjetados no público. E é muito interessante parar para olhar cada detalhe, cada movimento desses braços bailarinos, né? Como a gente estava conversando ontem, eles sugeriam gestos bailarinos, as repetições, como elas criam espécies de acúmulos, né? De afetos, de perceptos, que quando você se dá conta, simplesmente se transferiu, você teve uma mudança muito drástica do seu estado de consciência natural. Então, queria saber um pouco, né, esses procedimentos, como você colocou, eles são do seu corpo que dita, né? Que eu falei, meu corpo me dirigiu. Isso que você falou, eu fico feliz em ouvir, porque é muito de quando eu falei, como é que eu vou fazer essa peça, gente, online, ao vivo aqui. E aí veio assim, aí o que eu fiz? Primeiro eu fiz sozinha, como é que eu vou fazer? Desculpa, gente. Aí eu vou fazer, eu não vou situar, você não situa um texto desse. Eu vou convocar, enfim, fiz um pouco sozinha, aí chamei a Tainá Longras, que é minha colaboradora, que fez minha assistência. Ela ficava filmando com então fiz todo um trabalho pensando com o outro, né? Como a gente faz no teatro, com
que era uma coisa, então tinha isso o tempo inteiro, até a distância, que está muito, aí, nossa, assim, aí passava, ficava vendo à noite, aí voltava, isso aqui não tá bom, você tem que, e ao mesmo tempo você tem que fazer, olhar, e depois a gente chamou a Cecília Dassa, videomaker, para filmar, e aí foi toda uma coreografia nossa, eu e ela. E a Tainá ajudando, dirigindo, e ela de proximidade. Então, às vezes eu ficava, a câmera vinha, às vezes a câmera que fazia isso, às vezes era uma dança. E ela, coitada, passava o texto nessa hora, e ela, mas que horas? Imagina na hora que ela estava, porque não tem um sentido, né? Uma coisa, essa hora, eu falo de novo e de novo. Então, era tudo corpóreo com ela também, porque senão ela não conseguia guardar para repetir. Foi muito trabalhoso, sabe? Então, eu fico feliz de ouvir que chegou, né? Que foi um corpo a corpo mesmo, porque, mas isso foi porque é assim que eu entendo o teatro para mim, a fala assim para mim, como é que eu vou fazer isso? E foi muito legal, porque eu acabei tendo o prazer, sabe, dessa coisa, encontrei de alguma maneira um lugar de presença, ausência de lugar com a câmera. Depois eu ganhei o Aldir Blanc, fiz de novo, fiz uma aula de espetáculo falando isso. Assim, como eu estou aqui com vocês, eu falava, então eu vou fazer essa parte. A gente ligava e fazia só aquela parte, voltava para falar. Então, que foi também uma loucura, uma coisa que eu não tinha feito, né? Assim, que na pandemia chegou, falava, não, vou fazer o meu melhor ali dentro. Então, me abriu muito dentro desse lugar de estar com, né? Com a escuta. A gente diminuiu um pouquinho do que era no palco, porque acho que a atenção também cai, né? Online. Muita coisa, gente. Maravilha. Vou deixar com a Maria aí o nosso Vocês se tempo. encontram presencialmente aí em São Paulo ou é tudo online? Era para ser. Mas Tudo na pandemia, agora é Uma tudo loucura. online. E a Anitta agora foi embora, abandonou a gente, foi em Portugal. Ah, caramba. Tem uma orientanda que está aí em Portugal. Eu estou É. na Universidade do Porto aqui desenvolvendo uma pesquisa sobre a questão da escrita performática e um dos autores que eu pensei em passar é justamente no Varrina. Então, Ah, que maravilha. então a gente ainda vai conversar mais. Com certeza, tá? E eu tô aqui, eu vim pra cá vim esse ano, vim faz 4 meses. E aí, mas esses encontros começaram já na pandemia, são encontros pandêmicos, né? Então, e aí, bom, pelo menos assim a gente consegue se encontrar, né? Mas acho que vocês vão ter um presencial em breve, não vão? Acho que vocês devem se. Agora a Isabela tá fora também, Isabela tá fazendo sanduíche aqui, aí em Paris, né, Bela? Nossa. Então tá todo mundo. É bom isso, né? Pelo menos essa coisa É, do online trouxe uma coisa nesse sentido muito, muito potente, interessante, né? é, Para quem quiser, bom, a Maria sabe, vocês sabem, eu na pandemia acabei postando essas peças, exatamente por isso, né? Para estar com as pessoas. Eu não faria isso, talvez, se não fosse. Mas está lá todo o Animal do Tempo, a Inquietude, o Projeto Nova Renal, o Projeto Beckett. maravilha. Muito bom. Eu acho que a pandemia ela trouxe essas. A gente descobriu ferramentas, né? E acho É, que. Então. Mas eu vi sim, e então por isso que eu digo, acho que eu acho uma pena terminar a conversa. Parece que começa a esquentar e a gente tem que acabar, né? Mas eu vou deixar com a Maria esse fechamento. Agradeço de novo, viu, Ana? obrigada também, Anitta. Muito, Parabéns aí por tudo, tá? amamos, adoramos. Nossa, muito obrigada, Ana. Obrigada a todos que estiveram aqui também. Se quiserem, pode entrar em contato com o programa sobre algumas perguntas, a gente pode fazer qualquer tipo de comunicação, continuar o diálogo, porque aqui a nossa intenção com os seminários é justamente abrir conversa e não fechar. Então, não percam, no próximo mês teremos outra conversa e fiquem ligados nas redes sociais. Nós
vamos postar. Em breve também teremos essa conversa no YouTube do programa, Literatura. E, poxa, eu nem sei mais, porque eu tenho coração para te agradecer, Ana, mas ele é seu. E eu espero que essa conversa tenha sido boa para você também, porque para a gente foi excelente. Foi maravilhosa, não, foi adorável, tá? Muito obrigada, vocês todos, todo mundo que acompanhou, né? A gente, que eu também não pude ver, obrigada pela escuta. Eu adorei, eu que agradeço a oportunidade também de poder trocar, né? Falar e acho que isso é muito importante, a gente estar com e partilhar e ouvir vocês. Obrigada pelas perguntas que te obriga a pensar e como responder também, articular de outras maneiras, é muito bacana. Então, obrigada. E beijo, beijão. gente. Até. Sucesso aí para você.